Tudo certo? Estou ouvindo, professora. Ai, gente, desculpa, mas é isso. Eu não tenho vergonha de assumir e dizer que a gente aprende todo dia, né? Então, deu certo. Eu peço desculpas pelo problema técnico, mas estamos aqui com vocês. A apresentação está no ar, está direitinho? Tá, Passando professora, agora a gente direitinho? está vendo. Agora sim. Obrigada. Então tá, eu vou marcar aqui só meu tempo para não extrapolar muito tempo com vocês. Eu agradeço o convite, parabenizo novamente pelo evento, o primeiro simpósio PET Farmácia, de novas perspectivas no âmbito farmacêutico. Fico muito feliz, agradeço muito pelo convite, por terem visto meu nome. Saudade de todos vocês, também parabenizo a professora Sheila, como sempre, inovando em frente ao PET. Ela lidera esse programa com muito carinho, com muito amor. E eu mando um grande abraço para todos vocês, para ela, por ela ter sido a minha orientadora de doutorado, né? Então, eu sou filha da Sheila também, né? Assim como muitos de vocês. Então, vamos lá. Me chamaram, então, para falar um pouco sobre cosméticos naturais, formulação, produção e o processo de desenvolvimento desses cosméticos. E também me pediram para comentar um pouco esse lado empreendedor que a gente tem se lançado na elaboração dessa pequena empresa da Vida Cosméticos, onde a gente tem aprendido muito, visto muitos desafios, e se deparado também com uma realidade no nosso país que não tem um suporte, não tem uma legislação para essa linha de produtos. E depois dessa belíssima palestra do professor Hugo também, que manda um grande abraço para o meu colega Hugo, fica, então, que eu vou apresentar aqui para vocês, casem muito bem com a palestra do professor Hugo, porque os produtos que são formulados de maneira natural, eles também precisam ser mais ainda validados, precisam ser testados. Muito do que a gente tem no âmbito científico sobre as formulações dos naturais, elas são utilizadas em modelos animais, alguns, né, ainda, mas também, às vezes, até diretamente em humanos. E as técnicas que o professor Hugo apresentou são fantásticas para a gente casar com um pouco do que eu vou apresentar aqui para vocês de algumas formulações simples que eu coloquei aqui, mas que também são de grande resultado. E essa via transdérmica, como o professor Hugo colocou, é uma via que eu tenho apoiado muito. Eu entendo que nessa linha de produtos naturais e cosméticos naturais, esses produtos eles são vistos hoje como cosmecêuticos, né? Então, eles são produtos que realmente podem trazer uma melhoria, um bem-estar. Eu não digo nem a palavra paciente, eu tenho até me reeducado nessa palavra, mas eu digo uma palavra interagente, com o nosso interagente, porque eu vejo que ele tem que interagir conosco. Ele não pode ser passivo, nós temos que informar, como farmacêuticos, as novas técnicas que temos no mercado e no âmbito da nossa profissão. Então, eu falo um pouquinho da minha experiência com produtos naturais. Eu comecei a trabalhar com produtos naturais desde a minha iniciação científica, ainda na graduação, mas eu digo que tudo começou dentro da minha casa, esse amor pelas coisas mais simples e mais naturais, na pequena cidade de Macapá mesmo, com a minha mãe, na sua sabedoria, que já me ungia com óleos naturais e me banhava com argila, sempre dizendo, minha filha, faça uso disso, que os benefícios são muito bons. E eu me lembro de ter visto muitos benefícios isso na minha pele e no meu corpo. Posteriormente, à minha graduação, eu fiz um mestrado em Ciências da Saúde também na Universidade Federal do Maranhão, trabalhando com produtos naturais e sistema imunológico. Concluí meu doutorado em Biotecnologia de Produtos Naturais na Universidade Federal do Amapá, com a professora Sheila. Estou terminando as especializações na área de cosmetologia natural e naturopatia e medicina integrativa, cujo eu tenho me apaixonado muito, e é um mundo de conhecimento, eu tenho estudado muito mais agora. Sou professora do curso de farmácia da Unifap, tento atuar na área e busco atuar na área de pesquisa e ciência. Bom, eu quero trazer um pano de fundo para vocês, para a gente apresentar um pouquinho do nosso trabalho, uma conversa. Eu quero trazer uma conversa para a gente se questionar, para a gente se perguntar e também apresentar novos campos de atuação para nós farmacêuticos. Então, eu vou trazer um pouco da legislação vigente que existe hoje no Brasil para a área de cosméticos e nos perguntarmos se essa legislação é a mesma que pode regir também cosméticos naturais, trazer essa diferença, que é um conceito que ainda é muito, não está sendo ainda muito bem estabelecido do que é realmente um cosmético natural, um orgânico, um vegano, um cruelty-free. Isso ainda tem muitas diferenciações, então normativas saem, não em nível de legislação, mas às vezes de ISOs e certificadoras que tentam determinar mesmo um conceito para isso, para a gente trabalhar na mesma linguagem.
Um outro ponto que a gente vai trazer é o desenvolvimento dessas formulações de uma maneira bem rápida, bem simples, um pouco para a gente conversar, e também trazer um pouco apresentar umas sugestões de formulações que a gente desenvolve um pouco na Vida Cosméticos, apresentar esse movimento Slow Beauty que rege todo esse conceito da cosmetologia natural, e também que me pediram para comentar um pouco de como surgiu a Vida Cosméticos, né? Esse lado um pouco empreendedor. Então, nesse pano de fundo, nesse background de cosmetologia natural, o que a gente tem que abordar? O que a gente está vivendo nesse momento nessa área? A gente observa que os consumidores, eles estão cada vez mais conscientes, eles querem um produto cosmético que tenha essa funcionalidade mais terapêutica e que tenha uma visão ética também em muitos pontos. Quando falo em ética, desde de produtos que são usados em animais ou não, e também um pouco quanto a essa questão de alguns compostos sintéticos estarem sendo proibidos na utilização de alguns cosméticos já convencionais. Tem também a tendência desses produtos cosméticos veganos estar aumentando cada vez mais, as pessoas estão procurando muito, a venda desses produtos aumenta cada dia. Uma pesquisa feita pela Vegan Society demonstra que mais da metade do povo britânico já pratica como preferência esses produtos cosméticos. Eu abro um parêntese aqui para reforçar que a Europa ela é um ponto de partida, né, para o uso de cosméticos naturais. Muitos cursos excelentes existem online, até em plataformas, e que a gente observa também que as pesquisas no Google, as palavras beleza vegana, cosméticos veganos e cruelty-free também têm aumentado bastante. Globalmente, houve um aumento de 175% nos lançamentos de cosméticos veganos nos últimos 5 anos, e tudo aponta que esse número tende a aumentar. Então, os grandes players aí, as grandes marcas já de cosméticos, elas têm olhado para isso com uma visão comercial, né, e que em alguns momentos elas rotulam os seus produtos, uma linha nova de produto, dizendo que esse produto ele é vegano, ele é natural, e que na verdade ele também não é, né, então também está tendo uma falsa rotulagem em cima de alguns produtos para aproveitar esse momento verde. Bom, e aí então bate-se muito na tecla dessas empresas terem uma ética, estabelecerem processos que garantam esses conceitos realmente do que é ou não é um produto vegano ou natural, um portfólio que atenda a essas perspectivas periodicamente desses produtos, e para isso também é muito importante conhecer o conceito, né, e garantir a ética e a transparência para a utilização de um selo e em suas embalagens, ou seja, a gente vai falar desses selos mais na frente, quando a gente falar de certificadoras, né? Então, esses produtos verdes são 2% do mercado global do personal care, ou seja, do cuidado personalizado. Eu vou usar muito essa palavra. Esse movimento de cosmetologia natural, ele é um produto individualizado, a pessoa ela quer isso, às vezes ela te pede isso, ela quer uma fragrância, ela quer um sensorial só para ela quer aquele cheiro ali definitivamente só para ela, então é uma tendência muito grande no mercado. Em alguns países, chega até 10% do mercado global de produtos naturais e orgânicos, e ele é muito impulsionado por produtos da skincare, que são os cuidados da pele, né? Em torno de 55% desses produtos são agregados nesse nível. Eu tive a oportunidade de participar de um evento chamado Biofit, foi um congresso online nessa área, onde reuniu vários profissionais da área, com mini cursos nessa área de cosmetologia natural, legislação, e eu aproveitei mesmo para garimpar muitas informações do minicurso aí do professor Rodrigo Novakos, que ele é um químico, e que ele tem uma empresa que auxilia justamente nessa produção desses cosméticos naturais. E aí, quais seriam as perspectivas? O mercado é crescente, viu? É o momento. A classe média tem buscado o entendimento, as pessoas estão tendo mais tempo para ler rótulos, e é isso que eu falo muitas vezes para os meus interagentes, né, em palestras também, eu digo, as pessoas estão tendo tempo para ler, e leia rótulos. Os consumidores estão entendendo que eles querem produto premium, ou seja, para eles, particular. Esse mercado natural está ficando cada vez mais competitivo. Ser natural não é mais o suficiente, não é porque é natural, eu tenho que entender essa formulação natural, qual é o objetivo desse produto no meu organismo, eu tenho que diversificar para diferenciar, eu tenho que inovar, buscar novos ingredientes, eu tenho que ter eficácia igual ao que já tem no mercado ou melhor, e eu tenho que ter o sensorial. Quando eu falo em sensorial, não é usar só óleos, a gente usa muitos óleos essenciais quanto à questão terapêutica e essencial, do sensorial, perdão, e aí às vezes a gente não fala só de óleo de lavanda e óleo de melaleuca, nada contra os dois óleos, eles são óleos extremamente usados, muito comercializados, mas existe um mundo de óleos essenciais que inclusive na nossa profissão
Eu tenho tido a oportunidade de extrair óleos essenciais, então, inclusive, a gente está tentando desenvolver uma formulação à base do óleo essencial de jambu, que a gente está extraindo. Então, a gente observa que 50% a 55% da comunidade um pouco europeia pensam que esses produtos de cuidado com a pele, com ingredientes naturais, são melhores, então as pessoas estão tendo um pensamento a esse respeito. E no Brasil, apenas 14% dos brasileiros têm essa visão de entender esse produto natural, mas que querem também saber melhor as diferenças entre o que é um orgânico, o que é um natural, e que eu vou apresentar para vocês aqui um pouco para a gente discutir. E apenas 9% acham que os produtos de cuidado com a pele do rosto, que estão livres de determinados ingredientes, como, por exemplo, parabenos, as fragrâncias, são melhores para a pele. Então, tem muita coisa a ser divulgada aí pela frente. Desse mercado, a gente observa que 73% dos cosméticos e produtos de higiene pessoal que têm esse símbolo verde, eles cometem o pecado de uma incerteza. Por quê? Desse 73% que é o nosso total, imagina que eu pego 74% desse todo, e todos agora parece que colocam o símbolo do Mobs Loop, ou seja, é reciclável. Né? Então, assim, será que realmente a embalagem é reciclável ou só foi colocado um símbolo ali para agregar o verde na venda? Desses 73%, 3% apenas deles é realmente não testado em animal. No Brasil, a nossa legislação já proibiu totalmente o teste de cosméticos em animais, cosméticos prontos, né? Tem que passar por ensaio, tem que passar por testes em humanos. Os seus ingredientes e as suas fases de pesquisa, sim, ainda podem ser em algum momento a fase só de ingrediente, né? Testado em modelo animal, de acordo com o Comitê de Bioética. Mas a maioria de cosméticos que se vêm para o Brasil e ainda são testados em animais, são de fora. E também, desses 73%, a gente tem aqueles, só 6% conseguem selos de certificação de terceirizados, né, que vão dizer se ele é orgânico, se ele é vegano, se ele é cruelty-free, que a gente tem uma diferença entre vegano e cruelty-free. Então, o consumidor que busca conscientizar suas escolhas tem dificuldade de separar esse joio do trigo, porque as informações elas estão muito conflituosas, elas não estão muito claras. Então, a gente tem que divulgar. Até agradeço muito esse evento, e para estimular vocês acadêmicos a trabalharem, se for com isso, porque é um mercado que até a legislação ainda é muito fraca sobre isso. Então, falta essa credibilidade, por quê? Porque aumenta muito a quantidade de apelos ambientais nas embalagens, é o momento green, né? Mas não necessariamente a confiança nesses apelos. Será que realmente é verde esse produto? E a gente observa que de 2010 para 2014 ocorreu um salto de 463% nessa divulgação de produtos verdes, né? E desses aí que a gente considera verdes, 81% deles diz que eles têm greenwashing, ou seja, é a limpeza verde, né? Não contamina, não tem produtos que são lançados no seu ralinho lá do banheiro e que não são biodegradáveis. Então, assim, é um crescimento enorme. Mas, de fato, em termos de fiscalização, será que esses produtos realmente são greenwashing? Então, fica a pergunta, né? Devido a esse grande aumento e procura de venda. No Brasil, qual é a legislação que rege os cosméticos hoje? Bom, essa RDC 79, de agosto de 2000, é a legislação que foi estabelecida, né, para os critérios de definição de cosméticos, porém, ela foi atualizada por uma mais recente, que a gente vai trabalhar mais na frente, que é uma RDC de 2015, e eu só coloquei aqui que essa de 2000, ela foi totalmente revogada para a RDC 292 de 2019, desculpem, onde extinguiu, né, tudo que foi falado anteriormente para valer, então, só o que feria na de 2015. E aqui a gente tem uma definição de cosméticos, diz assim: cosméticos, produtos de higiene e perfumes são preparações constituídas por substâncias, sejam naturais ou sintéticas, de uso externo nas diversas partes do corpo humano, pele, sistema capilar, lábios, órgãos genitais, dentes, membranas, enfim, com o objetivo exclusivo de limpá-las, perfumá-las, alterar sua aparência ou corrigir seus odores corporais, protegê-los ou mantê-los em bom estado. E aí a CRDC ela também classifica esses produtos quanto aos graus de risco, grau 1 e grau 2. O grau 1 seria aquele de risco mínimo, onde ele não requer informações detalhadas, onde ele não precisa de ensaios de eficácia e comprovação, que simplesmente eles são usados para limpar, né, desinfetantes, tal, perfumar, então que são usados nos lábios, olhos, cabelos, enfim.
E o risco 2, o grau 2, é o risco em potencial, que ele já tem informações específicas que precisam de comprovar sua segurança e sua eficácia, no que diz respeito a dizer que ele é um dentrifício, ele é antiplaca, ele é anticárie, ele é antitártaro, ele é anticaspa, ele é antiqueda, sabe? Dizer ele é anti-ruga, então eu tenho que ter essas comprovações para o grau de risco 2. Dentro dessa legislação, então, aquela legislação de 2000, ela foi totalmente substituída por essa RDC número 7, de fevereiro de 2015, cuja definição de cosmético não mudou, continua a mesma. O que teve de diferente nessa legislação foi que ela agregou outros itens, outros cosméticos no grau de risco 2, né? Então, tipo, produtos infantis entraram, shampoo, condicionadores, protetores labiais, protetor solar, outros produtos foram agregados, né? Porém, quando a gente lê precisamente essas duas resoluções, tanto a anterior quanto a hoje, que é a atual de 2015, não especifica nada em dizer realmente o que é um cosmético natural, o que é um vegano, o que é um orgânico, o que é um cruelty-free, né? Então, mas para a vigilância sanitária entende que seria proibido extrair, produzir, fabricar, transformar, preparar, manipular, purificar, fracionar, embalar, enfim, né? Qualquer um desses cosméticos ou seus correlatos que tenha interesse em uma saúde pública ou individual sem registro ou licença. Então, fazer tudo isso, você está sujeito a uma apreensão, né, interdição e cancelamento e registro até multa. Vai dizer, professora, então a senhora vai ser presa, né? Você pode dizer assim para mim. Aí, então, eu lanço uma pergunta, então a gente vai mais avante, né? E aí? A gente fica cheio de questionamento. É legal, não é legal? O que está sendo feito? O que a gente se pergunta? Vocês devem estar se perguntando isso. Então, precisamos, então, de licença da vigilância sanitária para fabricar produtos de higiene e cosméticos artesanais, que entram os orgânicos, os cruelty-free, os veganos, que entram nessa linha em bread, que é o personalizado, né, que a pessoa deseja. Bom, se eu for pegar todos aqueles que já estão atuando nessa área, eles vão defender assim, não, definitivamente não, não é errado. Por que não seria errado? Se eu converso até com alguns colegas juristas, né, que eu já tenho conversado e questionado, não tem lei, não tem uma lei. Então, eu até lanço aqui esse momento de discussão para os futuros egressos, vocês, pensarem nisso, né? Isso pode ser até uma monografia, isso pode ser um TCC, isso pode ser uma dissertação de mestrado, não tem lei, né? Então, no Brasil não existe uma regulamentação específica que define esses critérios para os cosméticos naturais ou orgânicos, por isso todas as empresas que querem regularizar esses produtos estão sujeitas à mesma legislação vigente de um cosmético convencional, né? Então, tem uma página na internet que eu deixo aí esse link para vocês, que é o Connecting Cosmetic. Ele é uma página séria, né, que eu gosto muito de buscar informações lá, os profissionais que estão lá são muito sérios, tanto da área do direito quanto da farmácia e da química, e a gente se pergunta, e agora? A gente não tem legislação? Então, está em tramitação uma regulamentação desses cosméticos naturais e orgânicos no Brasil, mas isso ainda tem muito pano para manga, eu digo para vocês, acho que a Anvisa ela meio que foge um pouco disso. E aí, então, nesse site, o que vocês podem encontrar quanto a essa regulamentação? Desde 2011, tem tido reuniões, conversas da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal e Perfumaria e Cosméticos, que é a ABPEC. Ela tem secretariado as discussões sobre ingredientes e cosméticos orgânicos que acontecem no âmbito da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Olha a nossa ABNT aí, que a gente tanto fala nas nossas normas de trabalho científico, né? Então, assim, a ABPEC e a ABNT, elas estreitaram laços, a ABPEC ela tem secretariado, tem auxiliado a ABNT nessas normativas, e por meio dessas comissões de estudos, a ABNT estabeleceu essa comissão de estudo 57.003.04, onde nessa comissão, a partir dessas discussões, a ABPEC, então, ela internacionalizou a norma ISO 16128. Eu fui um pouco mais à frente, eu peguei essa ISO para a gente dar uma lida, tentar dar uma entendida nela um pouco, para a gente se atualizar no que está acontecendo no mercado. Essa ISO 16128, ela foi dividida em dois momentos, duas partes, porque, assim, é muito problema para ser resolvido, então vamos por parte. O primeiro é o quê? Primeiro a gente conceituar o que é um cosmético natural. O que é um cosmético natural de derivado natural? O que é um cosmético orgânico? O que é um cosmético orgânico de derivado orgânico? E o que é um cosmético não natural? A gente tem que definir isso, né? Tem que conceituar e que esse conceito seja
único, né? Ele tem uma convergência de pensamento. Então, essa ISO, a parte 1 dela, vamos dizer assim, ela veio trazer esses conceitos. Eu não vou penetrar muito neles, mas à medida que a gente for conversando, se você tiver interesse, você pode se aprofundar e ler mais. A parte 2 da ISO já vai dizer o seguinte, olha, a gente já tentou definir o que é. Agora, a gente tem que definir os cálculos dos ingredientes, quanto vai, a porcentagem, a rotulagem, a formulação, né? A gente tem que padronizar, as coisas têm que ser legisladas. E aí eu trouxe um pouco do que eu peguei na íntegra dessa ISO 16128, a parte 2 dela, onde aqui no escopo dela, o que a gente pode observar? É um documento que busca trazer essa abordagem dos cálculos dos índices dos componentes de origem natural e orgânica, que se aplicam às categorias de ingredientes definidas pela parte 1 da ISO. Então, nesse documento, eles abordam a comunicação também do produto, ou seja, as reivindicações, as rotulagens, a segurança humana desse produto, a segurança ambiental, porque tem tudo isso que a gente tem que se preocupar. Não é só fazer, eu tenho que ver a origem de onde está vindo, se essa origem ela não é também destrutiva para o meio ambiente, se o que eu estou formulando também não vai gerar resíduos para o meio ambiente no futuro. Então, é uma cadeia bem interessante, é desafiadora. Então, e aí fala dessas características dos materiais e regulamenta, né, a aplicação desses cosméticos de uma forma geral. Então, eu deixo aí também para vocês, para ter esse direcionamento. Então, essa ISO, muitas empresas estão trabalhando em cima da ISO e também com as certificadoras que existem no mercado para validar os seus produtos. Então, quando a gente fala nessa legislação no Brasil, o nosso Congresso ele não está parado. Tem um projeto de lei que está andando desde 2015 que tenta regulamentar cosméticos orgânicos no país. Porém, quando ele regulamenta esses cosméticos orgânicos, né, ele tem usado como um padrão a lei da agricultura orgânica, ou seja, o que determina o que é um produto orgânico, de fato, a origem dele, e a ética de pesquisas animais, mas ele não vem trazendo sobre formulação, sobre rotulagem, né? Ele está se baseando só primeiro o que é orgânico, para depois, quem sabe, a gente andar e ter um outro nível aí de regulamentação. Então, a gente observa que não existem regras gerais claras que tratam da definição de cosméticos naturais e orgânicos. Eu abro um parênteses, você pode estar dizendo assim, mas professora, você está falando muito em cosmético natural ou orgânico. É porque quando a gente fala tanto natural ou orgânico, a gente não está se restringindo só ao ambiente vegetal. A gente está também falando de mineral e animal. Quando a gente vier a falar de vegano, aí é outra história, tá? Que a gente vai conversar mais na frente. Então, vamos juntas aqui novamente. Então, para isso, usamos órgãos certificadores, né? Então, já que as leis não estão aí vigentes para esse tipo de produto, eu digo que tem certificadoras que muitas são filantrópicas, não cobram por isso, mas também muitas empresas, ou seja, tem muitos profissionais da área da farmácia e da química que montaram suas empresas, né, para a produção de um cosmético e estão ganhando dinheiro com isso, né? Ou seja, estão sendo consultores, né, nessa área. E aqui no Brasil, a gente tem algumas certificadoras, né, validadas, como a Cosmos. A Cosmos, ela é uma, vamos dizer assim, que é um braço da EcoCert aqui no Brasil, a Nature, que também é International Organic Cosmetic Association, que ia também a Greenwashing, né? Então, a gente vai falar um pouco dessas certificadoras. Existem diferentes grupos de certificadoras. Tem aquelas que são somente para cosméticos veganos e cruelty-free, e tem aquelas que são apenas para cosméticos orgânicos, tá? Espero que possa estar indo ao agrado de vocês. Então, vamos lá. Quando a gente fala no cosmético, a gente tem que partir também das matérias-primas de origem. A gente, geralmente, nesse nível de cosmetologia natural, a gente usa o produto o mais in natura possível. Lógico, ele passa por processos de limpeza, de filtragem, de retirada de resíduos, e às vezes até uma reação microbiológica, algo do tipo, para melhorar e qualificar o produto, né? Então, quando a gente fala que a gente pode ter origem animal, a gente cita aqui, que são muito usados, a gente sabe disso, né? Outro dia até conversando com um rapaz aqui, depois eu conto essa história para vocês. Então, ingredientes de origem animal podem ser aqueles adicionados diretamente da parte de um animal, como seu sebo, parte de um inseto ou inseto inteiro, né, as penas, ou indiretos, como, por exemplo, o mel, o ovo, o leite, entre outros. Aqui a gente tem a cera da abelha, que é muito utilizada para cosmetologia natural, né? Aqui a gente tem o inseto cochonila, que é tirado o corante carmim, que você encontra em batons, né, e outros corantes também, que ele é muito utilizado na parte alimentar.
Aqui da ovelha a gente tira a lanolina, do pato as penas, e da baleia é uma coisa muito interessante, que algumas pessoas acham que é o regurgitar dela, mas não. É uma pedra que ela elimina nas fezes dela, chamada como âmbar, e que tem um cheiro fantástico. Imagina, está nas fezes, e tem um cheiro fantástico, adocicado, e que já é muito utilizado nas baleias cachalotes, né? E que é muito utilizado na fabricação de alguns perfumes, né? Quando a gente fala de origem vegetal, a gente tem as manteigas, sementes, óleos vegetais, óleos essenciais, ceras, gomas, glicerinas, né? Glicerina vegetal, né? Que a gente coloca, então a gente tem aqui grãos, sementes, o óleo vegetal. Eu sempre falo muito da importância do óleo vegetal prensado a frio, as manteigas, a cera de carnaúba. Aqui eu até coloquei um adendozinho do que é essa glicerina vegetal, né? Que ela corresponde a um carboidrato que é obtido dos óleos vegetais, como óleo de coco, óleo de palma, e já a glicerina animal, ela geralmente é produzida de gorduras animais, como a banha de porco, gado, enfim, outros utensílios, né? Se você observar, principalmente nessa área vegetal, isso aqui já é um mercado de trabalho para mais farmacêuticos dentro dos nossos laboratórios. Eu posso ter uma empresa que busque novas matérias-primas para produzir esses cosméticos, que é o que a gente também está tentando fazer um pouco. Extratos, óleos essenciais diferentes, né? Mas a gente precisa realmente fazer os testes. O mineral, então, seria o sal, os sais, de modo geral, os sais orgânicos, né? A água, as argilas, então aqui a água, o alumínio de potássio, que é um sal orgânico, que ele é muito utilizado na formulação dos antiperspirantes, né? Ele é um composto bactericida, as argilas fantásticas, eu amo demais usar as argilas, e existem diferentes colorações com diferentes teores de silício, de alumínio, que auxilia muito no tônus da pele, né? Então, a gente observa aqui com vocês agora que dentro dos cosméticos naturais, vamos lá partir um pouco para o conceito. Então, para ser considerado um cosmético natural, ele é um produto que deve apresentar ao menos um ingrediente ou um derivado de substância natural. Nesse conceito aqui não fica claro dizer a porcentagem, mas a gente observa que no Brasil hoje, a maioria dos cosméticos que se intitulam naturais, eles têm apenas 5% de um composto natural dentro dele, e já diz que é natural. Tipo assim, eu brinco, põe um cheiro de natural e já diz que é natural, sabe? Então, não existe ainda uma definição legal quanto a esse teor do ingrediente. Então, isso precisa... A ISO, ela veio tentar resolver isso, né? Desse derivado da substância natural para caracterizar esse cosmético. Então, atualmente, essas matérias-primas ou ingredientes podem ser classificados como naturais e receber a certificação se atenderem aos requisitos e exigências pertinentes. Isso eu vi no curso do professor Rodrigo. E aí, então, também ele fala até lá no curso dele, de cosméticos, quando ele está dando o conceito de cosméticos orgânicos. Gente, quando a gente fala natural, pensem, pode ser natural de origem animal, vegetal, mineral, ok? Desde que seja natural, o mais selvagem possível a matéria-prima. Tenha só aqueles processamentos de limpeza, um clareamento sem compostos orgânicos, sem solventes. Então, quando eu falo em cosméticos orgânicos, o orgânico ele deve conter pelo menos, aqui já tem uma quantidade, 95% do ingrediente dele tem que ser orgânico, tá? Então, de acordo com a ISO, são considerados ingredientes cosméticos de origem orgânica ou misturas de ingredientes orgânicos e naturais obtidos por processos químicos ou biológicos definidos com a intenção da modificação química, mas que não contém qualquer unidade de origem de combustível fóssil. Ou seja, o que eu posso processar aí? Eu posso fazer uma reação química ou biológica entre próprios produtos orgânicos e gerar um outro produto, mas desde que eu não use uma matéria de origem sintética, apesar de que às vezes a gente encontra orgânicos com matéria sintética. Então aqui a gente teria a definição do convencional, que é aquele que geralmente contém sulfatos, componentes sintéticos, mas também a gente não tem que endemonizar os componentes sintéticos, muitos deles são limpos, são purificados, têm a sua qualidade, nem todos são maléficos à saúde, tá bom? E aí também a gente teria o natural, que é essa matéria-prima natural, que não pode conter componentes químicos, como silicone, amônia ou corantes sintéticos. O natural é para ser natural mesmo, não é para ter nada sintético, seria esse o entendimento. E os orgânicos são aqueles, como a gente já viu a definição aqui agora há pouco, né? Bom, no Brasil, não tem uma legislação de orgânico, de produto cosmético final orgânico. O que tem no Brasil é a legislação de produção orgânica. Então, o que é regulamentado em nível de produção de cosmético orgânico no Brasil? Não é o seu cosmético final, mas é o ingrediente que você usou. Se aquele ingrediente ele tem origem orgânica, ok, aí você pode buscar uma certificadora e dizer que aquele seu cosmético tem o selo de orgânico.
Então, a questão é que até o momento não existe uma instrução normativa para esses cosméticos e, portanto, não temos como certificar um produto cosmético segundo essa legislação. A gente certifica o ingrediente, mas não o produto. E aí, então, está aí dentro esses ingredientes orgânicos, quais são os atributos que eles têm que receber? São obtidos sob normas de produção orgânica, extração e purificação e processamento orgânico, de acordo com a lei de orgânicos que a gente viu anteriormente. O ingrediente, ele sempre tem que ser natural, eu deixo aqui o parênteses, o natural pode ser animal, pode ser vegetal ou mineral, mas desde que venha de um crescimento natural, né, sustentável, e que preserve suas características químicas naturais. Então, esses produtos, eles exigem o quê? Os cosméticos orgânicos e naturais. Então, a gente tem que trabalhar com eles desde uma formulação e uma embalagem adequada, os ingredientes, a lista de procedimentos, a porcentagem dos ingredientes que a gente vai colocar dentro deles, o fornecedor da matéria-prima que você está adquirindo, a contaminação, ou seja, tem que ser um produto de qualidade, embalagem, rotulagem, a fabricação, o transporte, o armazenamento, os processos de produção, a higiene e a limpeza, os gastos de energia, a gestão de energia e resíduos, né, que você tem para produzir esse produto, as boas práticas. Aqui eu até abro um parênteses porque o professor Hugo comentou. Quando a gente fala em embalagem para um produto natural, o melhor, quando a gente fala que ele está na forma líquida, vamos dizer assim, um creme, é que eles sejam envasados em frascos de vidro âmbar. Né? Não seriam indicados plásticos, porque muitos das substâncias químicas, como os óleos essenciais, que são ricos em terpenos, eles interagem com o plástico, né? Mas aí também a produção de vidro, se a gente for olhar, é muito mais cara do que a produção de plástico. Então, a gente já se esbarra até nisso também. Embalagem, não é à toa que hoje tem surgido muito a cosmetologia dos sólidos também. Mas eu já abro um parênteses. O objetivo de um produto como esse não é aumentar o tempo de prateleira dele. Pelo contrário, o tempo de prateleira dele é menor, mas que a pessoa faça uso da matéria orgânica da matéria natural mais bruta possível e extraia os benefícios que ela tem naquele momento para oferecer. E quais seriam essas matérias-primas provenientes da agricultura orgânica, vamos dizer assim, o vegetal? Então, os extratos, os óleos essenciais, extratos secos, extratos alcoólicos, os macerados, aquosos, fragrâncias e vegetais. Eu trabalho muito com vegetal, manteiga e cera, óleos essenciais e extratos também. E sempre estou tentando inventar, dentro dos padrões da farmacopeia, eu sempre trabalho muito com a farmacopeia para definir os meus padrões de extratos. E aí a gente entra na certificadora de natural, essa aqui é a Ecosset, aqui no Brasil conhecida como a Cosmos. Então, essa certificadora ela foi criada na França em 1991, onde ela realmente, se você contrata para avaliar o seu produto, ela vai dizer realmente se todos os seus ingredientes são de origem orgânica e valida o seu produto como orgânico. E o que é o cosmético vegano? Essa que a maioria das vezes é uma polêmica também entre o vegano e o cruelty-free. Bom, para ser considerado um cosmético vegano, produto sem ingrediente de origem animal, nadinha animal, produto final, né, ou seja, a sua embalagem final para chegar nele não ser testado em animal, e também os fabricantes daqueles ingredientes, aqueles ingredientes também não terem sido testados em animais. Isso é um vegano. Nada, não existe nenhum cheirinho de animal nele, nada, nem um pouco, esse é o vegano. E aí, para eu certificar que meu produto é vegano, entra o selo do cruelty-free. E aí eu já lanço uma pergunta para vocês, vamos ver se a gente responde mais no final. Um vegano é um cruelty-free ou um cruelty-free é um vegano? Então, vamos brincar um pouco. Então, o que seriam as certificadoras cruelty-free? Então, aqui a gente tem algumas certificadoras veganas, que é a PETA, a Vega Society e a Vega Action. Aqui eu trouxe um pouquinho do que cada uma trabalha, né? Então, a maioria delas são filantrópicas e estão aí para justamente auxiliar na certificação do seu produto, tanto a PETA quanto a Vega Society, né? Muitas seguem a linha do veganismo, do vegetarianismo, da proteção animal, né? Todos esses níveis. E aí, então, algumas certificadoras dela, a maioria de essas são internacionais, mas você pode ter acesso a todas elas para certificar. E aqui no Brasil, a gente tem o aprovado vegano também, que é a Sociedade Vegetariana, que também busca certificar os produtos como não tendo origem animal e nem testados em animais. E aí a gente lança, então, aqui essa brincadeira. Então, o que é o produto vegano mesmo que a gente viu? Ele não é testado em animal, ele é livre de exploração animal e não contém nenhum ingrediente de origem animal. Mas o que é? Então, um vegano, ele é um produto cruelty-free. Ele recebe o selo cruelty-free. Mas nem todo cruelty-free é vegano. Por quê? Eu até deixei uma brincadeira aqui para mostrar para vocês. Vou passar aqui o outro selinho. Então, o cruelty-free, por exemplo,
O produto não é testado em animais, certo? Mas pode conter ingredientes de origem animal. Então, por exemplo, essa aqui é uma máscara que a gente produz na Vida Cosmética, uma máscara capilar. E essa máscara capilar, ela é vegana. Por quê? Porque ela não tem nada de ingrediente animal, de origem, nem ingrediente derivado dele. Mas, se eu vou lá no quintal da minha casa, eu tenho uma galinha caipira, que eu crio solta, bichinha, livre, plena, maravilhosa, e ela me dá um ovinho lindo, caipira, e eu pego esse ovo, e sei que a proteína do ovo é muito boa para o cabelo e tal, e coloco esse ovo aqui dentro, esse produto deixou de ser o quê? Vegano. Concordam comigo? Ele não é mais vegano, porque ele tem um produto de origem animal. Porém, ele é o quê? Cruelty free. Né? Na verdade, ele é livre de maltrato animal. Eu não maltratei minha galinha para colocar o ovo aqui, certo? Então, ele não é vegano, mas ele pode ter o símbolo de cruelty free. E aí, como é que o consumidor entende isso? Ele vai dizer, não, mas se é cruelty free, então é vegano. Então, é esses selos que tem que ser criados, entende? Então, todo vegano é cruelty free, mas nem todo cruelty free é vegano. Espero que tenha dado para entender essa polêmica, tá? Então, lembrando, todo produto vegano deve ser um cruelty free, entretanto, nem todo produto cruelty free é vegano. E aí a gente avança já um pouquinho para o direcionamento da nossa palestra. A gente coloca aqui alguns ingredientes que são convencionalmente utilizados nos produtos cosméticos atuais. Aqui eu coloquei algumas das funções desses ingredientes, como veículo, umectante, emoliente, tensoativo, conservante. Aqui a gente vê nos rótulos, e é uma coisa que eu digo, a gente tem que aprender a ler rótulo, inclusive vai sair uma legislação agora esse ano, em novembro de 2021, que vai obrigar todos os rótulos a não virem mais com a nomenclatura do INCA, do NCA, né, no caso, do INCI, como a gente fala aqui, que a linguagem tem que ser agora em português, para as pessoas poderem entender realmente a formulação que está presente. Então, eu posso substituir um veículo de um convencional por um produto natural, como um óleo vegetal, uma água, um umectante, eu posso usar um óleo, uma manteiga, uma glicerina vegetal, um emoliente, um álcool cetoestearílico, a glicerina, esse álcool cetoestearílico, por exemplo, para você entender, quando eu produzo uma máscara capilar como essa, eu tenho que colocar o álcool cetoestearílico, que ele é oriundo de um óleo de palma e óleo de coco, porque ele que vai ajudar a ter a penteabilidade no meu cabelo. A glicerina vegetal amacia também. Um tensoativo aqui são os derivados de milho, que eles fazem a função de limpeza, né, do lauril sulfato, mas é uma limpeza suave, que não agride o manto hidrolipídico. Aqui a gente tem os espessantes, são as goma-guá, que a gente usa muito para produzir shampoos, desodorantes, né? E também aqui a gente faria uma analogia. A gente diz assim, que o cosmético natural, a gente tem que agregar uma palavra nele. Ele é o com, é a palavra com. Ele contém, né? Então, ele contém emoliente de origem vegetal 100% puro, ele contém gelificantes naturais como xantana, amido e celulose, ele contém conservantes que não são dos grupos lá dos parabenos, dos triclosans, né? São conservantes que são biodegradáveis e não alteram os nossos sistemas. Né, então, a pigmentação é de origem natural, a gente usa como fragrância óleos vegetais, os ingredientes ativos também não são oriundos de solventes ou conservantes que não sejam autorizados, né, então essas são algumas dessas formulações que a gente começa a pensar. E aqui o que eu trouxe para vocês, já para a gente ir finalizando, né, no nosso tempo. Eu trouxe uma formulação bem básica, assim, que a gente consegue fazer hoje já na Vida Cosméticos, que é um shampoo. Então, esse shampoo, ele pode ser tanto a base para um shampoo e um sabonete, se for querer preparar uma concentração final de 200 ml. Então, eu uso como espessante uma goma-guá, a glicerina, a água, o plantar e o nipaguard. Como seria o preparo? Eu pego a minha goma-guá, misturo com a minha glicerina para dar a minha base de viscosidade, né? E adiciono água de uma maneira muito vigorosa para que elas possam, assim, se misturar. E, posteriormente, eu adiciono Plantare, sem mexer muito, para que eu não possa gerar espuma dentro do frasco, e eu ter a espuma para o shampoo que interessa. E eu coloco o Nipaguard, que ele é uma mistura de soluções benzoicas, né, que é um conservante mais natural, e eu uso o ácido cítrico para regular o pH. E o que é legal de um shampoo é que quando você formula, você não formula um pH igual para todo mundo, como você olha na prateleira. Você faz o pH de acordo com a fibra do seu cabelo, né? Então, você entrega isso para o seu interagente. E a gente termina esse produto com um aroma e um tratamento atribuído ao óleo essencial. Então, óleo de ylang-ylang, lavanda, patchouli, erva doce, são fantásticos, né? Se eu ficar falando aqui, eu vou vender muito meu peixe. Então, algumas preparações para desodorante ou antiperspirante. Quando a gente fala na linhagem desodorante e antiperspirante, a gente tem a goma-guá, glicerina vegetal,
também a água, a gente usa o Nipaguard. Qual seria a diferença do desodorante para o antiperspirante? Está no alúmen, que é a pedra ômen, que é um sal orgânico, que é um alumínio que não apresenta na mesma formulação do alumínio que é usado nos desodorantes naturais. Então, aqui ele bloqueia suavemente, não é um bloqueio, né? Ele protege suavemente a nossa pele, na região da axila, promovendo uma ação mais bactericida, evitando o odor e também auxiliando na transpiração. E aí a gente coloca os óleos essenciais para dar o toque final nesse produto. E aqui é um chantilly corporal, com uma função detox termogênico, onde a gente usa manteiga de karité, cera de carnaúba, o óleo de girassol, a óleo resina de alecrim como antioxidante, vitamina E, e soma a formulação dele com alguns óleos essenciais que a gente estuda, pesquisa. Tem que respeitar a concentração desses óleos, porque os óleos eles são muito mais alérgenos do que a gente pode imaginar, então o óleo essencial a gente não usa puro, a gente tem que usar em um veículo, tem que usar diluído. Essa é uma fórmula anidra, né, ela não vai água. Então aqui a gente tem uma galeria de óleos essenciais. Hoje eu trabalho com todos esses e mais outros óleos essenciais, olíbano, mirra, onde a gente agrega o valor no produto em função desses óleos. E aí eu vou finalizando a palestra com o movimento Slow Beauty, que é um chamado que a gente pede para a gente retornar para uma cosmetologia natural e parar com aquele consumo exagerado de um produto para cada parte do cabelo. É um para a unha direita, um outro para a unha esquerda, não. Tipo, esse chantilly que eu apresentei para vocês, que a gente tem aqui uma formulação, quando eu viajo, por exemplo, esse chantilly eu uso como hidratante, como desodorante e até no rosto. Então, é uma redução, né, do uso desse excesso de cosméticos por determinada parte. E aí, diante dos projetos que a gente foi iniciando com esses estudos, a gente tem um projeto Vida Saudável, onde a gente atua como naturopata na medicina integrativa, para auxiliar os nossos interagentes, explicando os benefícios também de uma alimentação saudável, agregando também com uma cosmetologia saudável, que eu digo que a pele se alimenta, então a gente tenta tratar o interagente de uma maneira mais holística. O outro projeto que a gente tem desenvolvido é a Vida Cosméticos, que eu acho que muitos de vocês têm acompanhado um pouco nas redes sociais, e que eu já apresentei um pouco da filosofia das formulações do que a gente trabalha. Veio de um momento de renovação da minha mente, eu digo, né, esses projetos. E aqui a gente tem só os conceitos, um pouco mais do que a gente já falou, de conceitos dos cosméticos convencional, natural, orgânico e vegano, né, para vocês darem uma última pincelada, um último entendimento aí desses conceitos. E aí a gente conclui essa palestra dizendo o quê? Que cosméticos podem ser preparados, sim, com substâncias naturais ou sintéticas. Os cosméticos naturais e os orgânicos visam eliminar o máximo possível as substâncias sintéticas dos produtos finais. Existem diferenças de padrão entre essas certificadoras dos produtos cosméticos naturais e orgânicos, mas de maneira geral, o cosmético é considerado natural quando contém grande parte de ingredientes de origem natural, que, entretanto, não precisam ser matérias-primas certificadas como orgânicas, né? Quando eu falo que ele é natural, se eu não quiser a certificação orgânica. E já os produtos orgânicos, eles têm que ter também de origem natural, grande parte precisa ser matéria-prima certificada como orgânica, ou seja, os produtos orgânicos são produtos finais desenvolvidos com matérias-primas certificadas por órgãos reconhecidos. E os rótulos dos produtos indicam o tipo de ingrediente usado na fórmula. A gente toma esse cuidado aqui de realmente no rótulo colocar tudo que foi feito na formulação desse produto, para que a pessoa tenha um entendimento adequado. Então, aqui fica aqui é um pouco dos produtos, um portfólio do que a gente tem trabalhado para melhorar desde coisas de embalagem, recipiente, tudo é uma fase, tudo é um processo. Nosso catálogo hoje, ele conta um pouco mais que quase 100 produtos, isso fora o que o interagente pede para a gente manipular pessoalmente para ele, a gente manipula. E aqui fica o meu muito obrigado verde e rosa para vocês. Aqui está o nosso Instagram, que é a Botica Vida Cosméticos, e o meu e-mail de contato, caso queiram trabalhar com pesquisa nessa área. Então, eu também estou aceitando, viu? Alunos que queiram trabalhar nessa área. Muito obrigada e boa noite a todos. Professora, está me ouvindo? Estou ouvindo. Queria agradecer a senhora pela sua palestra. Mesmo com o problema técnico que nós tivemos no começo, eu não quero que a senhora se desculpe, porque isso acontece, é ao vivo, acontecem essas coisas. E a gente vai agora abrir um pouco o chat das perguntas, né, sobre o que o pessoal fez enquanto a senhora estava fazendo sua palestra. Esperar o comitê selecionar aí. Obrigada. Eu que agradeço e peço desculpa. É realmente mais saudável para o cabelo o uso de cosméticos capilares sem o uso de sulfatos e parabenos?
Oi, Heloísa, tudo bem com você? Boa noite, querida. Olha, eu tenho experimentado isso na prática, Elo. Eu comecei a fazer uso dos produtos realmente sem sulfatos e parabenos, já vai fazer um ano, que foi quando a Vida Cosméticos eu criei. E só para você ter uma ideia, o sulfato, ele agride muito a queratina, ele expõe muito a queratina capilar. E pede, em contrapartida, um condicionador que reponha demais isso. Então fica aquela dupla, né? E eu te dou um exemplo tão fantástico, Elo, que hoje o meu cabelo, quando eu uso esse shampoo, eu nem preciso passar condicionador. Porque a própria glicerina que está no shampoo, a própria goma que está no shampoo, ele já hidrata o meu cabelo. Então tem dia que eu vou embora e deixo ele livre e solto. Então ele traz, sim, Elo, muitos benefícios. Não estou endemonizando a questão do sulfato, isso é uma questão de escolha, de personalidade. Então, eu apresento para você esse produto e eu vivo isso. Então, isso é muito importante na linhagem natural, orgânica e vegana. Peraí, que o pessoal está demorando para colocar a pergunta aqui. Fica à vontade. Como aumentar a durabilidade dos cosméticos naturais sem acrescentar muitos ativos sintéticos? Ótima pergunta, Mayra. Saudade, minha linda, de você. Muito obrigada. Mayra, o que vai determinar o tempo de validade do produto vai ser o que já vem do seu fornecedor. Então, você vai comprar a matéria-prima, por exemplo, eu tenho fornecedores muito certificados, até falo aqui, o nome de uns não é fazendo propaganda, mas é porque é a qualidade do produto, a engenharia dos cosméticos, a destilaria Bauru, a Harmonia Aromaterapia. Então, quando a gente compra um produto desse, ele vem com um laudo técnico, ele vem te dizendo de fato o que é, até laudo de cromatografia e tudo, e aí ele já vem estipulando um tempo de validade. Então, você vai estipular o tempo de validade do seu produto em função do que vem ali. O que a gente coloca para melhorar a qualidade do produto? Se tem óleos ou manteigas vegetais, a gente tem que colocar um antioxidante, que geralmente é a vitamina E pura, né? E aí, para melhorar também a qualidade microbiológica, a gente coloca um antimicrobiano e um antifúngico, que é muito usado em soluções de ácidos benzoicos, né? E aí a gente tem o sorbato, que é muito usado até no alimento, e aí a gente tem também o Nipaguad, que ele é certificado pela Ecocert como ingrediente de origem verde. Como funciona a questão do custo-benefício dos produtos naturais em comparação com os produtos sintéticos já existentes no mercado? Oi, Alice, tudo bem? Boa noite, querida. Muito obrigada. Ótima pergunta. Eu nem sei se numa parte da palestra eu tinha comentado sobre isso. Se eu falar em custo-benefício, eu for falar um pouco de produção para mim e de preço para o consumidor, eu vou tentar abordar os dois pontos. O custo-benefício é muito bom para quem está produzindo, eu falo, tá? Por quê? Porque a pessoa entende que ela não está comprando um produto que é só água. E mesmo que seja água, o benefício que vai trazer para ela é muito melhor do que ela colocar outros ingredientes sintéticos que agridem demais. Então, o custo-benefício, Alice, é bom. A pessoa ela paga o preço que você colocar, é impressionante. Ela entende que aquilo é puro, ela quer, mas aí eu deixo um parêntese aqui para a gente, como farmacêutico. Nós temos que esclarecer para as pessoas e cuidado na formulação de que porque não é natural, que não faz mal. Natural é química, vocês concordam comigo, né? Então, a gente tem que ter essa relação muito boa com o nosso interagente. Mas o custo-benefício ali, você, empreenda nessa área, você não vai reclamar. Meu cabelo não reage bem a produtos liberados. Confesso que ele ama parabenos, petrolados e óleo mineral. Existe algum ativo que substitua esses componentes? A Mayra é ótima, né? A Mayra, eu vejo os posts dela, tudo. Mayra, a gente fala que tudo passa por um processo de desintoxicação. Se eu te contar também, que logo quando eu comecei a mudar, eu não queria sair na rua. O cabelo, ele grita, ele vai pedir por aquilo a qual ele foi dopado, vamos dizer assim, por muitos anos, né? E eu aqui mostro para vocês os meus cachinhos, né, crescendo aqui do jeito deles, natural, e é um processo de desmame, Mayra. Então, assim, eu não vou dizer se você quer vir para esse mundo natural, é um processo, você tem que entender o porquê disso. Então, por que eu vivo isso hoje e suportei passar por essas fases?
Eu já tinha desde uma alimentação extremamente vegetariana. Hoje a prof de vocês é vegana, né? E busco estudar mais sobre para me nutrir melhor no veganismo. E aí, então, eu me perguntei, mas eu quero que o meu corpo também se nutra do veganismo. Então, tudo é uma fase de desintoxicação. Então, o cabelo vai gritar, mas é você ter paciência para passar por esse processo. Professor, o Caio fez 2 perguntas, eu vou fazer uma de cada vez, tá? O Caio é ótimo também, vamos lá. Saudade. Como a avaliação por painel de cosméticos naturais ocorre? Como avaliação por painel de cosméticos, eu acho que eu não entendi esse termo painel que o Caio está querendo usar, essa linguagem. Aí os testes discriminativos podem comparar um cosmético e um cosmético natural. Acho que ele quis falar cosmético convencional, né? Eu acho que ele quis falar isso. Eu só não entendi, Caio, me ajude, meu bem, por gentileza. Eu não entendi essa avaliação por painel. Não entendi. Eu não sei se é eu conseguir fazer tipo um screening para saber. Não sei se é essa pergunta que ele fez. Tem como a gente comparar, sim, que aí a gente entra na área da pesquisa e a nossa área, né, acadêmica. Então, eu tenho como saber, sim, o que tem naquela formulação e discriminar o que tem. Tenho como fazer isso, sim, com certeza. Inclusive, a minha cabeça não para de pensar. Então, são projetos que eu fico até querendo avançar mais, mas tem, sim, como fazer isso. Tá, então vamos para a próxima. Professora, é perceptível que no mercado os cosméticos veganos e naturais possuem um valor elevado quando chega ao consumidor. Isso. Mas, Obrigada. Opa, tem mais? ela fez 2. Mas no quesito produção, ele precisa de um custo muito exacerbado para ser desenvolvido? Elo, ótima pergunta, e vamos ser bem verdadeiro. Algumas matérias-primas, sim. Eu vou te dar o exemplo de 2 que eu faço uso. Por exemplo, o Olive Meal, que é o emulsionante, que é para justamente auxiliar essa mistura de fase aquosa com fase oleosa, que a gente usa muito para fazer uma máscara capilar, a gente usa para fazer um condicionador. Ele, vamos dizer assim, eu compro 1 quilo dele, eu vou falar bem na real com vocês. 1 quilo dele, na última vez que eu comprei, eu paguei R$500 num pote, tá? Mas não são em todos os produtos que ele vai. Então, também se eu faço um cosmético para o rosto, eu também coloco ele. Então, eu vou ter que fazer um cálculo, Elô, de quanto eu usei e colocar naquele produto, tá? Eu tenho que fazer quanto eu usei para agregar valor. Mas eu também tenho uma outra matéria-prima, que, tipo, os óleos essenciais. O óleo de nardo, sabe quem é o óleo de nardo, gente? É o óleo que, biblicamente, foi aquele óleo que Maria Madalena quebrou aos pés de Cristo, que exalou a sala. 5 ml desse óleo, sabe quanto custa? Quase R$500. Quando eu vou usar um óleo desse, eu coloco uma gota. Mas aí, professora, você está trabalhando só com produtos nesse valor? Não, Elô. Eu tenho óleos essenciais aqui certificados, qualificados, que custa R$30, R$40. Então, Elô, você tem que fazer um cálculo para agregar valor no seu produto. Quando você lança a sua marca, você tem que colocar a sua mão de obra como profissional, você tem que colocar a energia que você gasta, tudo, você tem que colocar a sua hora que você está ali. Então, você vai dar produto para ele. Geralmente, quando chega esse já no mercado muito pronto, se ele tem certificador, ele pagou por aquela certificação, e também ele tem que cobrar aquele valor. Então, quanto mais você vai passando por etapas de produção de terceiros, mais caro ele vai ficando. Por isso que as embreads, que o caso seria o quê? Você fazer, e numa visão de manipulação artesanal, que é isso que não tem uma legislação, é você colocar um preço personalizado, né? Não tentar competir com o mercado. Não tentar competir com o mercado. Professora, devido à ausência de legislação específica desse assunto no Brasil, como saber se o produto que está sendo vendido como natural ou orgânico de fato é de qualidade? Essa pergunta, você me apertou, como diz assim, né? Sem me abraçar. É uma incógnita mesmo. Por exemplo, a Maiara, a minha experiência hoje. Eu sou farmacêutica, tenho a minha formação. Obrigada, o Hugo colocou ali. Obrigada, professor Hugo, do painel. Depois eu respondo. Obrigada. A pessoa, ela vem até mim pelo que eu vivo, em primeiro lugar, e pela minha qualificação.
Então ela vem, e aí vai da minha ética, isso é fato. Se você pegar na internet, tem um monte de receita, tem um monte de curso, tem um monte de coisa, né? E tem produtos que já são certificados, que estão no mercado, inclusive a gente está trabalhando num produto para lançar no mercado mesmo, né? Mas tem horas que não tem, mas eu também abro um parênteses. Não é só o artesanal que a gente pode cair nesse risco de não ter qualidade. Como eu falei, tem grandes players aí, tem grandes marcas que lançam uma linha verde e que, de fato, ela também não é verde, né? Então, a gente está dos dois lados, assim, ó, 2 pesos, 2 medidas, né? É confiar no profissional, né? Seria confiar no profissional, na qualidade. Ele falou aqui para me ajudar. O painel é uma ferramenta de pesquisa para avaliação sensorial do produto, espalhabilidade, pegajosidade, enfim, ótimo, então gostei. Na produção artesanal, só respondendo a pergunta do Caio anteriormente, esse painel a gente se baseia muito em artigos científicos publicados, né? Se você tem esse pequeno negócio, está começando. Mas se você quer pegar esse produto e lançar no mercado, uma empresa, ela incuba seu produto e ela faz todo esse quadro de painel para você. Mas uma coisa é certa, do que eu tenho visto dos nossos clientes, não tem reclamação nenhuma da espalhabilidade, da absorção, da permeação, inclusive, pela via transdérmica. Como a senhora pensa no brainstorming dos produtos do portfólio da Vida Cosméticos? Então, vamos lá. Como é que eu penso? Esse Caio é muito chique, né, gente? Ele vem com umas coisas assim. Quando eu pensei nesse... Primeiro, nossa, gente, é até cansativo. Eu faço tudo do começo até o final. Então, eu vejo a matéria-prima, se ela é uma matéria certificada, eu busco a qualidade dessa matéria-prima, como eu penso nesse catálogo. O catálogo, Caio, ele veio surgindo como um pouco? Com base nos cursos que eu fiz, cursos bem certificados, bem sérios, até posso indicar para vocês alguns desses cursos, não é qualquer cursinho online de internet, então são com profissionais aromaterapeutas, profissionais formados na área, e algumas formulações a gente se baseia no que eles ensinam, mas o que é legal é isso, é que você modifica essa formulação, você adequa para a sua realidade. E aí, o que eu pensei quando eu montei esse portfólio da Vida Cosmético, né? É agregar em todas as áreas. Então, para mim, o que mais eu vejo resultado hoje que as pessoas consomem são os shampoos e os desodorantes e os produtos faciais, né? Sai assim como a água. E aí eu acho que vem a tua outra pergunta: quais necessidades do consumidor a senhora levou mais em consideração para criar esses primeiros produtos? Eu, a primeira consumidora. Fui eu, porque assim, Caio, o que eu percebi, quando eu já me tornei vegana, há uns 3 anos, eu comecei a ter alergia séria a alguns produtos. E como eu percebi que na maioria da formulação desses cosméticos, e que eu coloco nele, tipo óleo de gergelim, óleo de linhaça, eu uso para cozinhar. Então eu digo, gente, se eu como isso, a minha pele pode comer também, sabe? E aí, então, eu fui a primeira. Eu queria realmente usufruir. E aí os amigos vieram perguntando, nossa, mas teu cabelo tá diferente, tua perna tá diferente, tua pele, não sei o quê. Eu disse, produtos Maiara. E aí eu fui começando a fazer para os amigos, e foi indo, e o negócio está crescendo aí, que eu tenho que procurar gente para me ajudar. Qual a diferença na absorção dos shampoos sólidos em relação aos líquidos? Oi, Miriam, minha linda. Muito obrigada pelo suporte técnico que você me deu, amor. Minha flor, não tem diferença. Agora sim, vai muito de como é feita a formulação. O objetivo é que os dois, se você compra um sólido e ele não tem a mesma espalhabilidade de um líquido, então é sinal que na formulação ele não respeitou os ingredientes adequados. Mas o intuito é ter a mesma. E o que é legal do sólido é o respeitar o ambiente, é não ter a embalagem, né? Lógico, o tempo de vida dele de uso é menor, então você vai ter que estar consumindo aquele produto em menor tempo, o tempo de prateleira é menor. E aí, então, se tiver diferença é porque a formulação não foi bem pensada, mas não é para ter diferença. Os desodorantes veganos em forma de pedra são eficazes? Sim, são sim. Inclusive, aqui eu estou um pouco no meu laboratório, se vocês olharem um pouco atrás. Sim, são maravilhosos. Às vezes a gente até reaproveita, eu acho isso muito legal, a gente até reaproveita embalagem. Sabe aquele bastãozinho de cola sólida? A gente às vezes reaproveita aquilo ali para fazer um antiperspirante ou um desodorante. Então, tem o mesmo efeito. No começo é difícil se adaptar, como a Mayra perguntou da questão do shampoo.
Você pode achar um cheirinho meio desagradável no começo, tal, mas é uma adaptação, tá? É uma adaptação. Como o shampoo seco funciona no couro cabeludo? Olha, eu não sou muito diretamente do entendimento do shampoo seco, mas eu vou partir de um princípio que a gente chama que é uma lavagem seca. O que seria isso? Você pode lavar o seu cabelo sem shampoo. Como? Antes de ir para o banho, você vai massagear o seu couro cabeludo vigorosamente mesmo, massagear para soltar todo aquele manto hidrolipídico ali de sujeira, vamos dizer assim, de excesso, né, que o couro cabeludo produziu. E aí, quando você vai para a água, você continua massageando. O intuito é justamente soltar o manto do couro cabeludo. O shampoo seco, eu acho que é mais a área até do professor Hugo, não é muito o que eu trabalho, mas acho que ele pode ajudar a gente até a responder. Eu imagino que seria um pouco essa filosofia, ele quebrar, ele dissolver esse parâmetro que está ali de sujeira, de gordura, né, por né? Mas às vezes eu até faço, quando eu viajo, não tenho meu shampoo natural e eu não quero usar um convencional, lavagem do. Eu acho que eu não atrasei vocês tanto, né, Caio? A gente ainda vai estar nas 9 horas. Acho que eu não atrasei vocês tanto. Qual a sua opinião sobre como a indústria tem se adaptado ao crescimento do mercado de produtos mais naturais? Oi, Caio, essa pergunta é ótima. Até um pouco na palestra eu comentei, alguns estão se beneficiando e só colocando selos para dizer que um produto é natural, até porque não tem a legislação que defina a quantidade de natural que tem que ter, mas se você olha no rótulo, até uma coisa que eu acho que eu passei e não expliquei muito bem para vocês, é que, por exemplo, um natural não é para ter nada sintético. Assim a gente pensa para quem trabalha nisso e o que a ISO determina. Porém, o orgânico, ele pode ter sintético, sabe? Ele pode ter alguma estrutura sintética. O orgânico, ele pode ser também animal, lembra que a gente conversou. Então, tem mega, por exemplo, eu leio rótulos, né? Então, se eu citar nome de marcas aqui, não é por inconveniência, é porque eu li o rótulo. Então, se você pega algumas marcas aí do mercado que a gente conhece, mas aí que se titulam muito naturais, leia o rótulo. Você vai ver substâncias sintéticas lá. Ele não é 100%, ele não é natural. Então, por exemplo, se eu te falo, é porque eu não estou com um shampoo aqui para te mostrar, ou mas o desodorante que a gente produz aqui e tal, tudo direitinho. Aqui eu tenho matéria-prima totalmente vegetal, é glicerina, é goma, água, solução, o conservante natural, tal. Então, tem empresas que, como ela já tem a marca, ela se usa só do selo, viu, Caio? E outras não. E outras estão seguindo uma linha natural mesmo. É rótulo. É rótulo. Professora, nós encerramos as nossas perguntas. Eu queria agradecer mesmo a senhora por ter tido paciência com a gente e aceitando o nosso convite, né? A senhora e o professor Hugo, que ainda está aí no nossa Eu plataforma. agradeço muito. Muito obrigado, professor Hugo, também. A palestra do senhor foi muito esclarecedora. Nós estamos muito felizes por vocês terem feito parte desse projeto, aceitando o nosso convite. E falar para os nossos telespectadores que não esqueçam que amanhã continua o nosso evento às 17 horas com mesa redonda, mais palestrantes. E vejo vocês todos amanhã. Beijo, professora Maiara. Beijo, professor Hugo. Hugo, meu amigo, tchau. Vou te Tchau, ver. saudade, Maiara. Beijo, abraço. Saudade. Obrigada, abraço. Tchau, gente.